Quando o Bolsonaro resolveu entrar nessa aventura sem fim de golpe de Estado, ele deveria, no mínimo, estar cercado por aquelas pessoas que se diziam mentores intelectuais, mentores pessoais e mentores políticos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele sempre foi um desenfreado, sempre foi uma pessoa inculta ou incauta, um homem que viu na política uma maneira de se estabilizar financeiramente, um homem que usou a política como pêndulo do enriquecimento. Ele sempre esteve atrelado ao lado daqueles que pagam mais. Bolsonaro, a conversa de bastidores, de que ele escolhia de quem iria receber mais propina. E como essas propinas chegavam até o Bolsonaro? Um parlamentar tinha um projeto para determinado lugar. Iria receber tanto para colher assinaturas para que esse projeto fosse aprovado. Aí o Bolsonaro saía nos gabinetes, perguntando quem tinha projeto e quem não tinha. Aquele que pagava mais para colher a assinatura do Bolsonaro, o Bolsonaro assinava, pegava a fatia dele, a propina dele, porque nós moramos no Brasil não por ter um governo de esquerda hoje, da qual eu faço parte, dessa esquerda reflexiva, que o Brasil não está cheio de propinas. Pessoas pagando propinas e pessoas recebendo propina o tempo inteiro. E o Bolsonaro fazia todo esse trabalho de sair de gabinete em gabinete de parlamentares para receber dinheiro de assinatura de emendas parlamentares. Um grande fato curioso é que o Bolsonaro, em 27, 28 anos como deputado federal, ele nunca teve um projeto aprovado. Ele que sempre gostou de armas, ele sempre gostou do reacionarismo, ele sempre teve respostas para tudo, mesmo que respostas toscas, labrogeiras, respostas nojentas e asquerosas. Ele nunca buscou favorecer ninguém da sua região, do Vale do Ribeira, de onde ele surgiu. Acho que pessoas como o Bolsonaro, elas não nascem, elas surgem de algum lugar. Bolsonaro ele nunca foi incubado para a política. Ele, de repente, encontrou uma brecha na política e se lançou na política e deu muito certo. Tão certo deu que quando ele foi presidente da República, ao invés de ele ter trabalhado para se reeleger num pleito futuro, ele deixou de qualquer jeito, deixou o Brasil ser conduzido por outros, por um grupo de empresários corruptos também. Bolsonaro colocou um Weintraub como ministro da Educação, gente. Olha que coisa absurda, abjeta. Bolsonaro colocou Paulo Guedes como ministro da Fazenda. Colocar um Paulo Guedes, um homem que é sempre visto como uma pessoa faminta por dinheiro, por poder, entregou a chave do cofre para ele, para Ciro Nogueira, pessoas que sabem lidar muito bem com dinheiro, sabem desviar muito bem dinheiro. E o Brasil tem muito dinheiro, é um país muito rico. Os investidores, aqueles que não investem no Brasil, ainda estão numa fila para começar a investir. Por mais que se fale de crise, por mais que se fale de guerra em determinados lugares, o Brasil continua sendo a mina dos olhos do mundo, porque aqui é um país que tudo que se planta, colhe. Tudo, terra muito fértil, que seja na pesca, que seja no agro, que seja na mineração, sol quase 365 dias por ano. Doutor Ené já falava lá atrás, o Brasil é um país riquíssimo em tudo. O que o Brasil não tem é um presidente da República, mesmo com o presidente Lula fazendo um bom trabalho, o Brasil não tem aquele chefe de Estado que queira conduzir o Brasil como acontece em alguns países da Europa Central, como o Japão. Imagina só, eu sempre faço essa analogia, imagina só a grandeza do Brasil sendo
presidido por um premier francês. Imagina só, não estou dizendo que o presidente Lula é ruim, não. Ele talvez seja o menos ruim, porque para um país que teve o Bolsonaro como presidente da República, qualquer coisa que venha, que não seja o Bolsonaro, o Brasil e o povo brasileiro já vai estar no lucro, porque Bolsonaro foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Isso não é apenas a minha opinião, aqui eu estou expondo a minha opinião, o que eu também acredito, o que eu também julgo ser. Mas no Brasil, nem na época da ditadura, a população brasileira sofreu tanto como no desgoverno do Bolsonaro. Aí, imagina, o Brasil sendo gerido por um Vladimir Putin, por um Xi Jinping, pessoas visionárias, pessoas que conhecem de política. E hoje nós temos o presidente Lula, que poderia fazer muito mais, claro que poderia fazer muito mais, mas infelizmente ele tem uma bancada de oposição no Congresso Nacional e no Senado Federal que não passa quase nada. Ele tem bons planos. A distribuição de renda, melhorou muito a educação, a segurança, a economia, o PIB do Brasil está crescendo de modo sequente, um ano superando o outro, mas poderia ser melhor se o presidente Lula não tivesse uma equipe de governo razoável e se ele tivesse parlamentares alinhados com ele ideologicamente para que fizesse o Brasil crescer, para que o Brasil crescesse de modo exponencial todos os dias. Seria maravilhoso. Em 10 anos, outro dia eu conversando com alguns amigos, estávamos em um churrasco, uma reunião de amigos, e eu falei assim, imagina só o Brasil sendo gerido com mãos de ferro por 10 anos. E em 10 anos, o Brasil se tornaria a maior potência mundial. Não que o Brasil não seja bem gerido, mas poderia ser melhor gerido. Hoje você vê o Congresso Nacional, o que mais tem ali são pessoas de índole duvidosa, são pessoas que recebem muito dinheiro do erário para assinarem propostas de emenda, para colocarem lá a sua assinatura, para receberem muito dinheiro da União, para desviarem muito dinheiro. Porque ninguém pense que os parlamentares eles estão lá por amor à pátria. Não, eles estão lá por amor a eles mesmos. Primeiro eles pensam neles, depois eles pensam neles e depois eles pensam na família deles. E quando o Bolsonaro lá atrás dizia Deus, pátria, família, talvez nem Bolsonaro acredite em Deus. Pátria, ele deu o pior de si para a pátria. Mesmo no pior momento, eu sempre falo, não vou deixar ninguém esquecer da época da pandemia, onde houveram dias, não foi um dia só esporádico, em vários dias, em várias ocasiões, eu andando nas ruas de Sorocaba, às vezes indo a São Paulo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava indo a São Paulo, já não tinha mais nenhum compromisso profissional, trabalho no sistema remoto, estava bem difícil, através de lives, como eu sou músico, né? E é uma das minhas atividades, eu fiz algumas lives e o artista precisa do calor do povo, como o político precisa de voto para se reeleger, o artista, o músico, que é o meu caso, o comunicador, precisa do termômetro da plateia, não pelas palmas, mas pelo entendimento que você está vendendo um bom material, está sendo bem avaliado por isso. E eu estava indo a Santo André na ocasião, e era bem naquela época de lockdown, e a Polícia Rodoviária Federal me parou e me pediram até um exame de PCR para ver se eu não estava contaminado com o vírus do Covid-19. E naquele momento eu senti, falei, caramba, pior momento, talvez seja o pior momento da história.
onde as pessoas, por mais que estivessem em casa, quando alguém saía que voltava, as pessoas já tinham medo daquela pessoa ter contraído o vírus e passar para alguém. E nesse momento tenebroso, dantesco, medonho, e o medonho deriva do medo, medonho, medo, com medo danado, medo medonho, grande, gigantesco, o presidente da República induzia a população a auto se contaminar, a chamada contaminação de rebanho. Isso é porque ele é ruim? Também, mas é apesar dele ser muito ruim. Ele queria que as pessoas perdessem suas vidas, como de fato perderam. 700 mil mortes, é muita gente. A guerra que foi para comprar vacina, o descaso, economia a gente vê depois, enquanto o mundo perdia pessoas todos os dias, inclusive no Brasil. E eu vivi tudo isso. E quando hoje você vê um Bolsonaro sangrando, sendo massacrado nas redes sociais, no próprio STF, porque são guardiões da Constituição, ministros que estão investigando, fustigando, Polícia Federal investigando o Bolsonaro, as Forças Armadas que não embarcaram na aventura golpista do Bolsonaro, que ele queria se perpetuar no poder, ele fica revoltado. Revoltado por quê? Revoltado porque queria dar um golpe de Estado. E tendo em vista que o Brasil tem todo esse histórico de golpismo, os militares brasileiros, eles sempre viveram com a cabeça no trabalho e, principalmente, com a cabeça num golpe de Estado. Porque quando se dá um golpe de Estado, quem ganha muito com isso? O chefe do golpe, que irá comandar o país, e aqueles apaniguados, aqueles que embarcaram no golpe. Essas pessoas terão todas as regalias que um Estado que passa por um golpe de Estado passa a oferecer para essas pessoas. E em se tratando de Brasil, no 8 de janeiro, faltou muito pouco para o golpe acontecer. Bastava o Exército, a Marinha embarcou, a Aeronáutica que não quis. E se estivéssemos vivendo hoje um golpe de Estado? O mais complexo é que tem algumas pessoas por aí que falam que deveria ter acontecido o golpe de Estado, que o Bolsonaro não deveria ter saído do poder, que com o Bolsonaro estava muito melhor do que com o presidente Lula. O presidente Lula é um democrático. O presidente Lula tem enfatizado muito a Constituição Federal. O presidente Lula tem falado muito, sempre falado muito nos poderes constituídos, nos 3 poderes. E faltou muito pouco para entrarmos nessa aventura diabólica, gigantesca, medonha, tacanha, mesquinha, de um novo golpe de Estado no Brasil. Agora tem pessoas aí que estão chorando, tem pessoas presas e tem pessoas que serão presas ainda, a exemplo do Bolsonaro e de muitos tantos. E essa semana, conversando com uma pessoa, essa pessoa falou assim: viu, mas por que você não houve golpe de Estado? Por que tantas pessoas presas? Gente, o golpe não precisa ser consumado. Se o golpe de Estado tivesse acontecido, eu não estaria mais falando aqui. Talvez você não tivesse a oportunidade de me ver. O Brasil talvez estivesse numa ditadura ferrenha, onde poderia haver toque de recolher, sabe? Então é tudo muito complexo em se tratando de golpe de Estado. E essas pessoas não estudaram nada sobre golpe de Estado. Elas não estudaram nada sobre ditadura. Quem viveu a ditadura sabe. Eu não alcancei a ditadura. Mas quem viveu a época de chumbo da ditadura era triste. Era muito triste. A presidente Dilma Rousseff, ela viveu a ditadura. Ela foi torturada. Algumas pessoas falam que a presidente Dilma Rousseff, ela não é letrada e tudo mais.
Ela é letrada sim, ela cursou economia, mas mesmo assim ela precisou trancar o seu curso de economia para reabrir anos depois, e ela sofreu e não entregou ninguém. Importante de tudo isso, não entregou ninguém. Agora eu te pergunto, quando o Bolsonaro for preso, ele vai querer delatar, mas ele vai delatar quem? A diferença de uma pessoa que é estadista, que gosta do país, que gosta do povo, eu posso citar aqui a presidente Dilma Rousseff. Ela ficou nos porões da ditadura e nunca delatou ninguém. Sofreu as torturas mais abjetas que você pode imaginar. Ficar num quarto de 4x4, 3,5 por 3,5, 4x4, ir para o pau de arara, levar choque com rato na vagina, pasmem vocês, mas era isso que a ditadura fazia. Os torturadores, o brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto gosta, o Dudu Bananinha, que andava desfilando com camiseta do brilhante Ustra. Será que nos Estados Unidos, enquanto ele arquiteta golpe de Estado, será que ele está usando a camiseta do brilhante Ustra? Sabe, pessoas, mulheres ficarem trancadas dentro dos quartos, com cobras, com várias serpentes ali entre elas. Isso era o regime da ditadura. E muitas pessoas não querem ler, talvez porque não tenham tempo ou porque não tenham interesse de descobrir realmente como era os porões da ditadura. Porque homens resistentes do Brasil, como José Dirceu, José Genuíno, pessoas que sofreram, pessoas que foram humilhadas, torturadas no regime ditatorial do Brasil. Essas pessoas são odiadas pela direita Nutella, pelo Bolsonaro, que sempre foi um Nutelão, um bunda suja, um vagabundo, um barriga branca, expulso do exército, subversivo, mau soldado. Será que o Bolsonaro iria aguentar a tortura? 3, 4 dias num pote, sofrendo choque nos testículos, que é isso que o pau de arara faz? Então, velho, sem essa de passar pano para golpista, sem anistia, eu irei defender sempre, 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 cadeia para os golpistas, sem anistia. Nos livramos da ditadura. E hoje, quando as pessoas de direita falam de ditadura de toga do STF, o Brasil não tem ditadura de toga. O Brasil tem guardiões da Constituição Federal, e a Constituição Federal, querendo você ou não, ela governa quem governa, ela é transitória. Ela é o maior poder da nação, Eliano? Não. O maior poder da nação é o executivo. Segundo, o judiciário. Não é nem o legislativo, é o judiciário. Porque se não fosse os juízes do STF, o Brasil não tinha mais Constituição Federal. Sabe por quê? Porque a direita e a centro-direita, golpista desse país, que eles são golpistas, eles nunca acreditaram na Constituição Federal, nunca aceitaram o que está escrito na Constituição Federal, porque eles querem sempre ditar suas próprias normas, suas próprias leis. E a Constituição Federal ela é para normar, não para ser normada. Ela é normanda. E o Bolsonaro, ele quis explodir o continente. A democracia, a Constituição Federal, ela é o princípio continente. Chega o Bolsonaro com um conteúdo. Ora, se eu sou conteúdo, eu não posso explodir o continente. Fazendo aqui uma analogia, talvez que a grosso modo. A Constituição Federal, ela governa quem governa, ela é transitória. Hoje é o presidente Lula. Em 2026, se vier outro presidente, ele vai ter que rezar a mesma cartilha chamada Constituição Federal. Ele vai ter que aplicar apenas aquilo que está na Constituição Federal. Saiu daquilo ali, como dizia o Bolsonaro lá atrás, jogar fora das 4 linhas da Constituição Federal no tocante a isso aí. Entendeu? Então, a Constituição Federal, ela vai estar sempre lá e sempre terá um guardião
da Constituição Federal para quebrar esse estigma que o Bolsonaro colocou, que a Constituição Federal ela só tem 4 linhas. Não, ela é o princípio continente. Se é o princípio continente, eu não posso chegar com conteúdo e explodir o continente. É como eu estar nessa casa aqui gigantesca, uma casa grande com 6 cômodos, e de repente chegar com uma bombinha, com um saco de areia, um saco de cimento, colocar no corredor e querer que aquilo ali exploda o continente. O continente é a casa, fazendo uma analogia aqui, tá? O continente é a casa, que é grande, que é gigantesca, e o conteúdo é aquilo que chega de fora. Isso aqui, digamos que isso aqui é o princípio continente. Eu não posso deixar uma pulguinha chegar aqui na palma da minha mão, aqui, ó, bem onde tem um M, e explodir a minha mão, o meu braço, o meu corpo inteiro. É assim que acontece no Brasil. Vivemos em uma democracia e agora, por incrível que pareça, o presidente Lula, as pessoas do campo da esquerda reflexiva do Brasil, elas têm falado muito de Constituição Federal e democracia. Constituição Federal e democracia. Constituição Federal e democracia. Isso é super importante porque a cada dia que passa, a democracia fica mais e mais fortalecida. Eu lembro que no primeiro governo do presidente Lula, em 2002, quando ele se elegeu a primeira vez, quase que ninguém falava em democracia, em Constituição Federal e democracia. A Dilma veio, ninguém falava. Chegou o Bolsonaro, ele só falava de 4 linhas da Constituição, mas não falava em democracia. E quando o presidente Lula voltou, aí ele começou a enfatizar reuniões e mais reuniões, falando do quão interessante é a democracia. Manter o princípio continente, fortalecer a democracia, usar sempre mais e mais as leis constituintes, tudo aquilo que está na Constituição Federal. Eu acho isso muito interessante. E daqui para frente tende a aumentar mais ainda. Aquela turma de ministros da STF, os quais eu respeito muito, quase todos. Na verdade, eu respeito todos, mas uns eu respeito muito mais. Tem um que, gente do céu, tem um que eu amo de paixão aquele cara, chama-se Alexandre de Moraes. Xandão, você é incrível. Você que foi parar no STF colocado pelo Michel Temer e você fez questão de estudar a Constituição Federal, garantir a soberania do Brasil, não deixando acontecer o golpe de Estado. Não que os outros não sejam importantes, como Fux, Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, que aposentou, Gilmar Mendes. Eu fui um crítico do Gilmar durante muito tempo. Cheguei até a chamar Gilmar Mendes, em off, de bandidão do STF. Não, hoje eu vejo que o Gilmar Mendes é de suma importância para o Brasil, decano da corte. Celso de Mello, que mais, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, são pessoas profundas conhecedores da Constituição Federal, uma vez que, repito, a Constituição Federal, ela governa quem governa. Ela é para ser seguida. Ela não aceita nenhum segmento. Tudo que chega no Brasil, em se tratando de lei e de ordem, passa pela Constituição Federal, passa pelo crível, indubitável, muito bem feito e muito bem constituído pela Constituição Federal. Uma pena que pouca gente se interessa pelo princípio continente da Constituição Federal, que o Bolsonaro, chegando com um conteúdo mínimo, tacanho, tosco, mesquinho, frouxo, queria explodir o continente, queria colocar um golpe de Estado no Brasil e colocar as Forças Armadas para tomarem conta desse país continente. Estava tudo arquitetado, até a minuta de golpe foi feita. Ainda bem que não aconteceu. O Xandão não deixou. O STF não deixou. E bastou passar por esses soluços de golpe durante todo o desgoverno do Bolsonaro, manifestações fora de época, em vários lugares
do Brasil, mas principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, pessoas inflamadas, pessoas odientas, pessoas matando outras, porque o bolsonarismo é isso, são pessoas reacionárias, são pessoas que não estão dispostas a conversar, a levar uma conversa, um diálogo sincero, honesto, respeitoso com ninguém. Ou é do jeito deles, ou não é. O bolsonarismo é terrível. Eles matam, eles são reacionários, eles não aceitam não. Eles só aceitam aquilo que lhes convém. Não à toa, tem muitos aí sendo investigados. Eu estava vendo um vídeo de um cidadão, e o Flávio Dino, muito espirituoso, ele leu um e-mail que chegou no STF para ele de um camarada aqui de São Paulo, falando que o Flávio Dino tem que apanhar, tem que bater no Flávio Dino, tem que quebrar os dentes do Flávio Dino. E o Flávio Dino brincando com a situação que é bem complexa, mas com toda certeza aquele camarada já deve estar sendo investigado, será preso, porque o Brasil tem lei. São leis ainda que deixam muito a desejar. Porque não dá para imaginar você ver um Collor de Mello fazer tudo o que ele fez contra o povo brasileiro, contra a nação, e hoje está em uma prisão domiciliar. Roberto Jefferson, prisão domiciliar. E tantos outros que roubaram, não devolveram dinheiro e hoje estão gozando liberdade fora de uma prisão onde tem que pagar todas as penas. Porque se é prisão, já está escrito prisão, está preso, direito de ir e vir. E esses reacionários que aparecem por aí falando de golpe, falando em matar pessoas, essas pessoas não sabem o que é você perder sua liberdade. Essas pessoas não sabem nada de Brasil. Essas pessoas que seguiram na onda golpista do Bolsonaro, essas pessoas não sabem o que é Constituição Federal. Então, eu super te aconselho, tira um tempinho, pesquisa o que quer dizer Constituição Federal, o princípio continente, o livro que dita todas as normas, todas as leis. Tudo que você precisa está ali na Constituição Federal. Estatuto do idoso, da criança e do adolescente, da mulher grávida, da pessoa que mora em situação de rua. Respaldo para todo mundo, inclusive para você, para mim, no tocante a isso aí. Então eu sigo à risca tudo aquilo que... E não sou da área jurídica não, tá? Tenho bons amigos, tenho família, não sou advogado, não sou da área do direito, mas eu admiro muito essas pessoas que fazem questão de lidar e lidar bem, ter um bom trato com a Constituição Federal, com os poderes constituídos e principalmente com o presidente Lula. Companheiro, eu vou falar uma coisa para você. O Brasil, daqui a 5 anos, o Brasil vai dar gosto de ver, porque o Brasil vai estar muito melhor do que está agora. Eu tenho certeza disso. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta. Grande abraço.